Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, inauguração da Secretaria Municipal da Mulher Sorocaba com a secretária Rosângela Perecini. Secretária, parabéns, chegou o grande dia, né, secretária? É isso mesmo, Oliveira, chegou o grande dia. Estou imensamente feliz por estar à frente desse projeto, um projeto que foi sonhado, idealizado, que além de muitas mulheres sonharem com esse momento, a nossa primeira-dama também se esforçou para que acontecesse. O nosso prefeito Rodrigo Manga apoiou, os vereadores aqui de Sorocaba estiveram conosco e nós estamos preparadas para receber as mulheres de Sorocaba para que possamos cuidar dessa causa. Secretária, parabéns. Muito obrigada, gente. Um grande abraço para todos da RMS News, que sempre nos acompanha nos nossos trabalhos, vem prestigiar a secretaria e também o portal RMS News. Inauguração da Secretaria da Mulher de Sorocaba, um momento muito importante, né, prefeito? É verdade, um evento extremamente importante, um local agora que vai dar uma ênfase em especial no cuidado da mulher, tanto na questão, o nosso presidente aqui, Luiz Santos, tanto na questão da saúde da mulher empreendedora. Então é um evento importantíssimo que leva o nome da nossa Bispa Keila, que foi uma mulher que ganhou muitas almas para o reino do nosso Senhor Jesus. Então é um evento importante, graças à aprovação da Câmara Municipal. Está aqui o nosso presidente Luiz Santos, que teve uma contribuição extremamente importante para que esse dia acontecesse. Prefeito, obrigado por falar com a gente mais uma vez. Deus abençoe, um abraço a todos. Inauguração da Secretaria da Mulher em Sorocaba. Converso com Vânia Carvalho, ela que é presidente do Conselho dos Direitos da Mulher Sorocaba. Vânia, uma data importante para o município de Sorocaba, para as mulheres de Sorocaba. Bom, hoje é uma data importantíssima, é um momento histórico, né, para a cidade de Sorocaba, a inauguração da Secretaria da Mulher. Rosângela Perecini, à frente, né, desta secretaria, vai desenvolver um trabalho maravilhoso, com muitas políticas públicas e proteção para todas nós mulheres. Vânia, obrigado por atender o portal RMS News, podcast Hora da Verdade. Eu que agradeço. Hora da Verdade, portal RMS News, inauguração da Secretaria Municipal da Mulher. Ela foi presidente do Conselho Municipal, vereadora na Câmara Municipal, atuante e colaborou para a construção desse movimento de mulheres na cidade de Sorocaba, que hoje chega com a inauguração da Casa da Secretaria da Mulher. Neuza Maldonado. Neuza, parabéns aí por toda essa trajetória e quero que você fale sobre este momento. Viu, Oliveira? Gostaria de deixar registrado que Sorocaba é campeã das políticas públicas envolvendo mulheres. A primeira vara de conselho para as mulheres, o CENEM, que foi uma construção na época com a deputada Maria Lúcia junto comigo, conseguimos emenda para que isso acontecesse. Sorocaba tem a Casa da Mulher, Sorocaba tem a Delegacia da Mulher, a primeira do interior paulista. Tudo isso são conquistas porque a gente tem uma deputada mulher, né, trabalhando em nosso sentido. E hoje quero também parabenizar a Rosângela, uma grande mulher que está à frente da secretaria, foi muito bem escolhida e esperamos um grande sucesso por todos os eventos que há de vir para Sorocaba. Hoje é dia de enaltecer, né, as iniciativas. Entretanto, enquanto nós estamos conversando aqui, milhares e milhões de mulheres por todo o mundo estão sofrendo a violência doméstica, a violência sexual. Quero que você fale um pouco dessas iniciativas, o quanto elas podem colaborar para reduzir esse número de violência. É muito difícil dizer de quantas a gente estará livrando. Mas é muito importante saber que elas têm políticas, que elas podem se voltar para a conquista, que elas podem denunciar, que elas podem buscar, porque existe equipamento do começo ao fim em Sorocaba para favorecer a vida da mulher. Portal RMS News, Hora da Verdade, podcast do portal, todas as quintas-feiras, 21 horas. Deputada, momento importantíssimo, né? A gente que acompanha a sua trajetória, a sua luta, voltando aí ao longo da sua carreira política, tudo o que aconteceu em relação à luta e defesa pela mulher. Parabéns.
Estou muito feliz de estar aqui, né, inaugurando essa Secretaria da Mulher, parabenizando o prefeito Manga pela sensibilidade de entender a importância de uma secretaria, parabenizar também a Cirlange, que com certeza ela é uma das que mais estimulou que isso acontecesse, e eu fiz questão de estar presente aqui. Tudo que se refere à mulher, nós temos que valorizar, participar, nos colocar à disposição para que nós possamos atingir mais mulheres e sermos vozes dessas mulheres que são invisíveis na sociedade. Deputado, acho que algo interessante que eu posso conversar contigo, por te conhecer, é que defesa da mulher não existe questão ideológica, né? E acho que se concretiza hoje aqui, porque a gente muitas vezes viu a esquerda que defende a mulher. Não, hoje você vê que o próprio movimento de direita trazendo isso para si, né? É uma coisa que eu falo, que não existe mulher de direita nem de esquerda, existe mulher. E como mulher nós temos que trabalhar e participar desses movimentos, né? Tudo que for em benefício da mulher. Na sexta-feira eu fiz uma audiência importante, uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, e com a presença da secretária da Mulher, a Rosângela, exatamente sobre a saúde mental das mulheres. Então, um momento bastante difícil para as nossas mulheres, pelo acúmulo e pelo estresse de conciliar as 4 jornadas de trabalho. Então, parabenizar, né, todo o governo municipal por mais essa conquista. Parabéns. Obrigado. Portal RMS News, Hora da Verdade, inauguração da Secretaria da Mulher Sorocaba com a secretária de governo, Samira Toledo. A Samira, que a gente sabe, muitas vezes não está na frente dos bastidores, mas por trás está organizando tudo e dando toda a dinâmica para a administração. E a gente sabe da importância do seu trabalho, tá, Samira, na construção da Secretaria da Mulher. Eu quero que você fale um pouco para a gente. Olá a todos do programa RMN News. Na realidade, a Secretaria do Governo teve uma grande colaboração na construção do projeto de lei da Secretaria da Mulher, que é onde nasce, né? É um marco muito importante para a nossa cidade, né? Ter a Secretaria da Mulher, onde vai atender todas as mulheres e defender todos os direitos das nossas mulheres sorocabanas. Parabéns aí pelo trabalho, pela iniciativa também, viu, Samira? Muito obrigada, eu agradeço a todos. Um grande abraço. Senhoras e senhores, de autoria do Executivo, passa a se chamar a partir desta data o prédio da sede administrativa da Secretaria da Mulher, denominada então de Bispa Keila Campos Costa Ferreira. E quem falará em nome da família é a pastora Marina Costa Ferreira Nunes Souza. Boa noite a todos. Para quem é da igreja, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. É com uma grande alegria que nós estamos aqui, não somente para inaugurar essa linda Secretaria da Mulher, mas também fazermos uma homenagem, eu acho que a todas nós da família, a pessoa que nos inspirou. Ainda se torna muito inacreditável nós estarmos vivendo a realidade em que nós estamos hoje. Não ter mais não só a líder, a mãe, a amiga, mas não tem mais aquela, é algo difícil. E tanto primeiro eu até peço perdão em nome do nosso bispo Samuel Ferreira, porque infelizmente a emoção realmente ele acabou não dando conta de estar. Mas nós sabemos que essa linda homenagem, nós sabemos e sentimos o amor, o carinho, e nós só temos que agradecer à senhora, ao prefeito, por toda a dedicação, todo amor, e falar também para todas que estão aqui uma coisa que a minha mãe falava muito para mim: nunca deixe de acreditar naquilo que Deus colocou sobre a sua vida, porque é muito maior, muito melhor e muito mais surpreendente do que você planeja, do que você programa. Então tenha certeza de uma coisa: Deus nunca vai deixar de ser com você. Deus não vai te abandonar. E eu tenho certeza que essa linda homenagem, ela não somente irá acontecer aqui, mas também irá fazer aquilo que a nossa amiga, nossa mãe, nossa Keila fez, que é dar assistência, dar aconselhamento, ajudar em tudo que for preciso.
E o mais importante, para que todas nós nos possamos se sentir acolhidas, possamos se sentir amadas e cuidadas. Então quero muito agradecer aqui nossa primeira-dama. A honra é toda nossa e só tenho que agradecer a Deus pela vida da senhora e do prefeito, tá bom? Muito obrigada. Também queremos ouvir ela, que é irmã da homenageada, trabalha conosco aqui na prefeitura. Pastora Karen, por gentileza. Boa noite a todos. Nós já percebemos que a emoção é muito mais forte do que toda a preparação que nós fizemos até aqui, mas é porque falar dessa pessoa, que é a minha irmã, é muito difícil. Falar na ausência de quem quer estar perto. Mas como a minha sobrinha, né, que me antecipou, ela disse algo que foi um dos aprendizados da Bispa Keila. Se tinha uma coisa que a Keila tinha, era fé. Se tinha uma coisa que a Keila tinha, era convicção do Deus que ela servia, e que esse Deus é o nosso Deus, que está no controle de todas as coisas. Mas o caminho do Senhor é bom. E eu só quero dizer a vocês, vale a pena escrever uma bela história. Que Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas a todos vocês nessa noite, porque a festa é sua. Obrigado, Karen, por suas palavras. Rapidamente queremos passar a palavra ao irmão, que fará uma oração neste momento. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos desse momento, de consagrar esse ambiente que será usado para abençoar vidas, sobretudo das mulheres sorocabanas. Nós te agradecemos pelo tempo de vida que o Senhor deu a Keila, pelo legado que nesse trabalho se eterniza. Te bendizemos em tudo isso, Pai, e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe. Agora sim, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cilange Frati Maganhato. Boa noite a todos. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu estou vendo muita gente especial, muitas mesas, muitas mulheres, os homens, o pessoal, toda a equipe. Eu quero agradecer. Eu quero fazer uma homenagem especial. De uma coisa que ficou para mim foi que eu não cheguei a conhecer a Bispa Keila, porque a gente tinha marcado um encontro, não é? E Deus sempre deixa essa mensagem, deixou para mim. Às vezes a gente prorroga coisas por tantas coisas que temos na vida, não é, pastora? E teve um evento do CIBS e que foi em outro estado. E eu disse, eu não consigo ir, mas o de São Paulo eu vou. E eu não consegui ir no de São Paulo, né? Porque ela já não estava mais aqui. Mas ela deixou um legado. Ela deixou a fé dela. Ela deixou o quanto ela era carinhosa. O quanto Deus usava essa mulher. O quanto ela deixou de pessoas e mulheres fortes. E é isso que eu gostaria de homenagear agora. Eu gostaria que vocês entregassem para elas, para essas mulheres, mas está representando todas as mulheres. 3, 2, 1. A se chamar a partir de hoje, sede da Secretaria da Mulher, Bispa Keila Campos Costa Ferreira, cidadã emérita. Olá,
tudo bem? Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real, na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook e Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Nesta edição, converso com Jussara Fernandes, vereadora que é autora da iniciativa que propõe a realização de audiência pública para debater proibição de rodeios em Sorocaba. As ações do 7º Batalhão da Polícia Militar. Sobre este assunto, recebo aqui na Hora da Verdade o comandante da corporação, Coronel Fábio Aro. Escola Cívico-Militar em Sorocaba. 6 unidades escolares estão aptas na cidade para adotar esta modalidade de ensino. Emanuela Barros, advogada, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes do portal RMS News, vai analisar e comentar nesta edição da Hora da Verdade, que está apenas começando. Portal RMS News, podcast Hora da Verdade, todas as quintas-feiras, 21 horas, transmitido na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. Com o tema Rodeios, por que proibir? A Câmara Municipal de Sorocaba irá realizar audiência pública no próximo dia 9 de abril, uma quarta-feira, às 19 horas. A iniciativa é da vereadora Jussara Fernandes, do Republicanos, cujo requerimento propondo audiência pública foi destacado e aprovado na sessão ordinária da Câmara Municipal. Os rodeios ficaram proibidos na cidade de Sorocaba por mais de 10 anos, mas em 2021 a Câmara de Sorocaba liberou a realização dos rodeios na cidade. A vereadora Jussara Fernandes também é autora de outro projeto de lei proibindo novamente a prática dos rodeios na cidade, mas como sua proposta já recebeu parecer jurídico contrário, ela decidiu levar o tema para discussão em audiência pública na Câmara Municipal de Sorocaba. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com a vereadora Jussara Fernandes. Vereadora, o que a senhora pretende com a realização da audiência pública e como avalia o trâmite do projeto que proíbe novamente a prática de rodeios na cidade? Satisfação imensa tê-la conosco aqui no portal RMS News, no podcast Hora da Verdade. Oliveira, muito obrigada pelo convite. É muito importante, né, essa divulgação e a gente poder falar sobre o assunto. Como você mesmo colocou, nós tivemos a proibição da realização dos rodeios aqui na cidade de Sorocaba por mais de 10 anos, né? E em 2021, uma lei revogou essa proibição, né, passando a permitir a realização desses eventos, né? E no dia 1º de janeiro, né, no primeiro dia da legislatura, eu apresentei um projeto proibindo a realização dos rodeios na cidade. E esse projeto foi considerado pelo jurídico da casa inconstitucional, sob a alegação de que a gente não poderia proibir, né? Eu apresentei, na sequência, um projeto substitutivo nos mesmos termos do projeto que estava vigente antes da revogação, que era o projeto de iniciativa do vereador Irineu Toledo, né? E, para minha surpresa, novamente, o projeto foi considerado inconstitucional, né? Então, nesse mês de abril, a gente realmente já tinha a data, né, para a realização da audiência, mas nós iríamos discutir animais, né? Abril, tem uma campanha que é o Abril Laranja, então nós iríamos discutir as formas de crueldade contra os animais de forma ampla. Mas, dada essa dificuldade dentro da Câmara, né, nós resolvemos focar na crueldade dos rodeios. Então, por isso, nós estamos chamando essa audiência, né, para discutir o porquê proibir os rodeios, né, vereadora, desse cenário que a gente vive hoje. Sim. Qual justificativa apresentada pela Comissão de Justiça para considerar o projeto de sua autoria inconstitucional?
Existe, dentro da discussão hoje em relação aos rodeios, existem vários projetos, várias cidades que estão judicializando a proibição ou a permissão, né? Nós temos uma emenda constitucional, a emenda 96 de 2017, que ela considera agora os rodeios uma manifestação cultural nacional. E isso abriu brecha para a discussão da possibilidade ou não de se proibir o rodeio. Mas o que nós temos dentro da jurisprudência, né, é que, mesmo sendo considerado como manifestação cultural, cada município tem a autonomia de proibir ou de permitir a realização dessas práticas. Até porque nós temos várias cidades onde o rodeio já é proibido, né? Então, a gente tem, por exemplo, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Jundiaí, São José dos Campos, a própria cidade de Votorantim aqui do lado, né? Onde o rodeio é proibido. De outro lado, nós temos, por exemplo, São Paulo, que a vereadora entrou com um projeto para permitir a realização dos rodeios. Então, não há dúvida que cada município legisla da forma que, né, permitindo ou não, de acordo ali com o que a própria demanda da cidade determina, né? Vereadora, sim, nas suas conversas com os demais vereadores e vereadoras, a senhora vê cenário para derrubar esta inconstitucionalidade e aprovar novamente a proibição de rodeios em Sorocaba? Sim, eu vejo que a gente precisa derrubar essa inconstitucionalidade e votar o projeto em si, né, a proibição. E o que a gente tem visto muito hoje aqui na casa é que ou a gente tem vereadores que realmente já se intitulam da causa animal, mas nós temos os simpatizantes da causa. Então, todo projeto que a gente coloca para discutir, a gente discutiu recente, farmácia veterinária solidária, né, projeto meu, foi aprovado por unanimidade. A gente teve Divulga Pet, para divulgação dos animais do Canil Municipal também, e gerou uma grande discussão aqui com os vereadores, né? Então, hoje eu vejo, assim, que para os vereadores votarem contra o meu projeto, ou seja, contra a proibição, o vereador vai ter dificuldade, né? Porque quando a gente fala em maus tratos dos rodeios, a gente está falando de maus tratos contra os animais. Então, o vereador até seria incoerente, né, defender o bom trato do cão e do gato e não se importar com o animal de porte grande. Então, eu vejo, eu sou uma pessoa otimista, né? Mas eu vejo que a gente vai conseguir a proibição dos rodeios, sim. Correto. Vereadora Jussara Fernandes, foi um prazer imenso tê-la com a gente aqui no portal RMS News, o podcast Hora da Verdade, todas as quintas-feiras, 21 horas. Colocamos o espaço à disposição e se houver da sua parte alguma colocação a ser feita que não foi contemplada nas nossas perguntas, fique à vontade. Oliveira, muito obrigada pela oportunidade, né? E até por nos ajudar na divulgação da audiência. Espero você na audiência aí para você pegar os melhores momentos, né? E só queria deixar um recadinho que a gente está no mês de abril, né? Então a gente está com a campanha Abril Laranja, uma campanha de conscientização em relação à crueldade contra os animais, né? E que durante o mês a gente vai estar fazendo várias ações, né? E divulgando bastante os canais de denúncia. E é importante, né, para os seus ouvintes, que sempre tenham isso em mente, que no caso de crueldade contra os animais, a gente precisa denunciar, porque nós somos as vozes dos animais, né? É isso. Muito obrigada. Agradecidos nós, né? Eu já conversei outras vezes com a Jussara, vamos ter outras oportunidades para a gente conversar, ok, Jussara, sobre outros temas, porque é muito vasto você discutir a questão que envolve animais, inclusive a gente fala muitas vezes da proteção de animais, tem muitos protetores de animais que se auto-intitulam, quando você vai ver, não se enquadra dentro desse processo, né? Mas a gente vai conversar em outra oportunidade. Foi um
prazer imenso falar contigo aqui no podcast Hora da Verdade, jornalismo para você conectado na internet, todas as quintas-feiras, tema importantíssimo esse. Obrigado mais uma vez, vereadora, a vereadora que conversou com a gente, falando sobre a audiência pública do dia 9 de abril e projetos de lei que proíbe a realização de rodeios em Sorocaba, em discussão na Câmara Municipal, iniciativa da vereadora Jussara Fernandes. Quer ver estas e outras entrevistas? Acesse o portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News, Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você. Portal RMS News, podcast Hora da Verdade, todas as quintas-feiras, 21 horas, transmitido na TV e stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou mais uma reunião da Frente Parlamentar pela implantação das escolas cívico-militares. O objetivo do encontro foi reforçar o trabalho de conscientização sobre o programa pelo Estado. O governo do Estado de São Paulo anunciou que o programa de escolas cívico-militares será implementado a partir do segundo semestre de 2025, com aulas previstas para iniciar em 28 de julho. Em Sorocaba, 6 escolas estaduais da cidade manifestaram interesse, estão aptas para participar da consulta pública. Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, Estadão, a Escola Francisco Camargo César, professor Lauro Sanches, professor Renato Sêneca de Sá Fleury, professor Antônio Cordeiro e professor Jorge Madureira. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, a consulta pública será retomada para decidir quais unidades efetivamente integrarão o programa. Integrante da equipe de formadores de opinião independentes, Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional. Doutora Emanuela, quando ainda do governo Bolsonaro, esse tema da escola cívico-militar entrou na pauta das discussões, falava-se que a iniciativa naquele momento esbarrava no campo da inconstitucionalidade. Qual é o cenário hoje, dentro do aspecto constitucional, e o seu olhar sobre esta iniciativa que parece querer ganhar força novamente em muitas cidades e estados brasileiros com governos de direita? Satisfação imensa, doutora. Satisfação é minha, Oliveira, ainda mais para vir falar de um assunto tão importante, né? Sempre a gente falando do ponto de vista do direito, do olhar constitucional da legislação. Bom, esse assunto ele está longe ainda de ter uma decisão, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal ele ainda não tomou uma posição definitiva, né? Esse assunto é extremamente complexo sobre a questão das escolas cívico-militares, não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Recentemente, em relação ao Estado de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes derrubou uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que suspendia a lei que instituía o modelo da escola cívico-militar no Estado. Então, existia uma liminar que impedia que o Estado implementasse esse modelo. Porém, com a decisão do Gilmar Mendes, que ainda vai ser reavaliada e pode cair a qualquer momento, o governo do Estado quer dar início a esse modelo. Mas a gente tem que lembrar que a própria Advocacia Geral da União, que funciona como se fosse o Ministério Público, aí no caso, né, nesse processo, ele considera
o modelo de escola cívico-militar em São Paulo totalmente inconstitucional, pois implicaria na contratação de militares da reserva para cuidar de disciplina nas escolas. A gente sabe que quem tem capacidade e estuda para lecionar é o professor. Então, seria ali um desvio de função, né? E por isso seria totalmente inconstitucional esse modelo. No próprio STF, a gente pode falar que ainda não tem uma decisão, porque ele não se posicionou definitivamente sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse modelo de escola cívico-militar. A Corte ainda aguarda aí o mérito das ações, porque existe as ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidade. E isso questiona esse modelo. Então, é muito prematuro que o governo Tarcísio queira implementar esse modelo e também no metade do ano letivo, que a gente sabe que vai ser um prejuízo da mudança de paradigma e mudança de modelo para essas escolas. Então, em resumo, o próprio STF tem uma posição cautelosa sobre esse assunto. São Paulo deveria aguardar esse julgamento de mérito para que não aconteça de implementar, se gastar dinheiro, ter mudança de gestão e, de repente, aí ter uma inconstitucionalidade declarada. E isso é a questão legal, né? Então, é uma grande insegurança jurídica que o governo do estado queira implementar isso agora, ainda esse ano. E em relação à questão pedagógica, todo mundo que entende de educação fala que isso é totalmente nefasto, porque não se provou que o modelo de escola cívico-militar seja melhor do que o que hoje tem sido feito nas escolas. Talvez era melhor do que pagar para o militar da reserva vir dar aula, melhorar o salário dos professores, ter aí uma melhor condição das escolas, que a gente sabe que no estado de São Paulo as escolas estão em estado deplorável, não só físico, como a questão da segurança e outras coisas. E, por fim, a gente tem aquele ditado, né, que lugar de militar é na caserna ou na trincheira defendendo o país. Então, cada um no seu quadrado. É nefasto esse programa. Eu acho que vai ser declarado inconstitucional, porque já tem um parecer da AGU, e a gente sabe que é só para favorecer esses aposentados, né, esses militares que estão de pijama e querem vir aí se meter numa área que eles não entendem de forma nenhuma. Doutora Emanuela, a gente acompanhou bem essa discussão desde o nascedouro, né? Ainda na bancada da Rádio Cacique, afiliada da Bandeirantes à época, todas as manhãs a gente estava ali debatendo esse tema, inclusive com professores, pais e alunos sobre essa questão. Agora, um dos pontos e justificativas que apresentam os idealizadores dessa proposta é que os professores, ou seja, que os militares não entrarão em sala de aula para ministrar aula, e sim na parte administrativa dessas unidades. E isto daria legalidade para justamente implantar esse sistema. Essa questão hoje, no projeto atual, ela ficou clara ou ainda estamos num cenário nebuloso que você não consegue ainda interpretar se a partir do momento que de fato eles assumirem essas unidades, eles também terão aí acesso às salas de aula para ministrar aula aos nossos alunos? Bom, é importante a gente falar que a questão da inconstitucionalidade não gira só em torno da contratação de militares para ministrar aula. Existem críticas pedagógicas ao projeto e críticas sociais, né? A primeira e mais importante crítica pedagógica é o modelo autoritário, né? As escolas civis militares, elas têm um modelo autoritário de ensino, né? Que pode limitar a criatividade, a autonomia dos estudantes. E foca muito em disciplina, em detrimento do conhecimento. Então, essa abordagem, que muitas vezes é punitiva, né? Ela não é inclusiva, ela não é focada no desenvolvimento do estudante. Então, não é só uma questão de contratação de fora de colocar o militar para dentro da sala de aula. O fato dele talvez coordenar, né, as escolas, também existe críticas e se discute a inconstitucionalidade. Também tem a questão das críticas sociais, que é a questão da militarização. Nós estamos vivendo um processo hoje que se discute, inclusive, a desmilitarização das polícias. Então, como é que você quer militarizar a escola, né? A presença de militares nas escolas é vista como uma nova forma de militarização da educação.
e que pode ser problemático, porque nós hoje vivemos uma sociedade democrática. O nosso ensino é plural, inclusivista, né? Ele é laico, então seria muito complicado você querer militarizar a educação. E, por fim, a desigualdade. Hoje existe no Brasil, e principalmente no estado de São Paulo, uma unidade, uma forma de modelo de ensino única. Quando você coloca uma forma de modelo de educação diferente das demais, você pode criar aí uma desigualdade, né? Porque você está fazendo que você vai atrair estudantes de um tipo de ensino e estudantes de um outro modelo. Então, isso não pode, porque o Estado ele prima pela questão da isonomia. E tem as críticas políticas também, da instrumentalização política dessas escolas cívico-militares, que é defendida por um pensamento ideológico que é a direita, né? Tem a questão da violação dos direitos humanos, que já foi constatada em algumas escolas cívico-militares que foram implementadas no Brasil, inclusive a questão da liberdade de associação dos grêmios estudantis, da falta de manifestação crítica dos estudantes dentro das próprias escolas, né? A falta de transparência, porque a gente sabe que a caixa preta dos conjuntos militares é muito mais fechada do que quando você tem uma ampla liberdade em relação ao poder público, e o desrespeito à diversidade, né? Você vai ter um único pensamento dentro da escola, e a gente sabe que sendo laico o Estado e sendo democrático, esse tipo de modelo não pode se constituir, né, no Estado democrático de direito. Então, na minha opinião, além de ser um modelo totalmente arcaico e fora de propósito, porque a educação tem que ser livre, plural, diversa, inclusiva, né, e laica, existe também a questão de que eles não são preparados para isso. Como eu sempre digo, guarda militar é na caserna ou na trincheira defendendo o país. Doutora Emanuela, obrigado pela aula, pela reflexão que nos faz ter nesta hora da verdade do portal RMS News, entendendo, compreendendo todos esses cenários para que aqueles que nos acompanham também possam refletir no dia a dia esse tema que vai continuar em pauta, e que bom que possa continuar em pauta, mas que possamos ter uma decisão, uma solução, ou seja, um caminho, voltando a um caminho suave, como era aquela cartilha que a gente estudava na nossa época, né? Ele conduzindo para uma sociedade melhor. Muito obrigado, até a próxima, doutora Emanuela. Eu que agradeço, Oliveira, até mais. Agradecido, doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional, analisando este cenário na hora da verdade, em que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou mais uma reunião da Frente Parlamentar pela implementação das escolas cívicos militares no Estado de São Paulo. Portal RMS News, podcast Hora da Verdade, todas as quintas-feiras, 21 horas, transmitido na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News, Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você. Portal RMS News, podcast Hora da Verdade, todas as quintas-feiras, 21 horas. Transmitido na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. O governo de São Paulo divulgou que o estado registrou neste início de ano queda de roubos, principalmente os relacionados aos roubos de veículos e os carros em geral. Foi o menor número para o mês de fevereiro desde 2001, início da divulgação das estatísticas criminais. Houve uma queda de 1,5% nos roubos de veículos no comparativo mensal, passando de 2.285 para
2.250 ocorrências em todo o território paulista. Os roubos em geral, que incluem os de banco e carga, diminuíram 13,5%. Roubo de carga é o menor desde 2003 em todo o estado, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Não houve registro de roubos a banco em fevereiro no estado. Ainda conforme o balanço, os furtos em geral, que incluem os de carga, tiveram uma oscilação de 3,2% no último mês. A quantidade chegou a 48.026 registros no território paulista. Sorocaba, área do 7º Batalhão. Vamos conhecer as ações desenvolvidas pela Polícia Militar, comandada pelo Tenente-Coronel Fábio Aro. Coronel, obrigado por atender a Hora da Verdade, podcast do portal RMS News. Diante desse retrato do estado de São Paulo, quero que o senhor fale para nós sobre o dia a dia do 7º Batalhão da Polícia Militar em nossa cidade, das ações e desafios no combate diário à criminalidade, sobre esse cenário que falamos do estado de São Paulo. Satisfação imensa tê-lo conosco aqui, Coronel. Igualmente, Oliveira, a todos os telespectadores, né, que nos acompanham aí no RMS News. Satisfação poder estar atendendo a sua demanda aqui e expor um pouco da atividade que se desenvolve aqui em Sorocaba na questão do policiamento. Graças a Deus, né, a gente tem um momento muito feliz na segurança pública, em que a gente realmente encontra hoje redução de índices importantes, como é o caso do roubo, que foi anunciado no estado aí. Aqui em Sorocaba nós também tivemos uma redução, né? Correto. Números, os números estão aí, é fato. No dia a dia do policiamento, aí observando todos esses cenários, com toda a tua equipe na rua, essa sensação hoje o senhor também já vê acontecendo, Coronel? E te pergunto o seguinte: quando nós colocamos essa informação no ar, você sabe que nas redes sociais há aqueles que aplaudem e aqueles prontos para destruir qualquer informação. E eu percebi ali uma movimentação de um grupo querendo descredenciar estas informações. Por isso que eu pergunto para o senhor, qual que é a sensação do dia a dia do homem que está 24 horas com o olhar sobre a cidade? Os crimes com violência mais elevada, violência mais exacerbada, que são os casos de homicídio, roubo, a gente realmente tem uma diminuição dia a dia. Há 20 anos a Polícia Militar vem trabalhando para contribuir nessa redução, né? A gente sabe que a redução do indicador dos delitos não é exclusivamente relacionado à ação de polícia, mas a gente sabe que a polícia é um fator muito importante no trabalho do dia a dia para essa redução, né? Diria até que um dos fatores principais, aí, principalmente nos crimes de elevada violência, que é o caso do homicídio, do roubo. Esses indicadores estão caindo. Agora, a gente entende a demanda da comunidade, porque aqueles pequenos delitos, que é o furto de um hidrante, o furto de uma fiação, o furto de uma torneira, esses continuam acontecendo, e muito puxado em virtude de uma elevação da população em situação de rua, né? Hoje a gente tem uma realidade que a gente tem muitos moradores de rua, é o caso aqui de Sorocaba, né? A cidade vem sofrendo uma expansão acelerada, né? Em virtude de um momento econômico favorável, de uma gestão pública favorável ao crescimento do município, né? O município hoje ele se encontra numa situação favorável ao crescimento, e o crescimento traz alguns problemas, né? A gente entende a sensação que a comunidade tem, né, dessa questão de que parece que não mudou, porque ele chega em casa e o hidrante está faltando, né? Ele chega em casa e ele vê lá que ocorreu um pequeno furto na sua área comum ali, que estava mais desguarnecida. Então levaram uma torneira e isso abala o cidadão, né? Eu sou residente do município também, eventualmente quando acontece um negócio desse, leva uma bicicleta que ficou na garagem. Então, isso traz para a gente uma sensação muito grande de insegurança.
mas são pequenos delitos hoje que são os crimes de furto. A gente pede para a população contribuir para o planejamento da polícia. O que acontece? Muitas vezes o pequeno delito ele não é registrado, porque a pessoa fala, levaram aqui uma torneira, eu não vou registrar o boletim de ocorrência de uma torneira. Né? Isso impede as instituições públicas de ficarem sabendo que o delito está ocorrendo naquela região. Porque o furtador, ele é um oportunista. Então, quando ele encontra um local que está mais vulnerável, onde as casas estão sendo desguarnecidas, onde ele encontra um ambiente favorável para ele estar circulando sem vigilância, ele vai atuar nesse local. Então, por isso a importância do boletim de ocorrência. Quando ocorre um furto, um roubo, qualquer delito na sua esfera de atuação, as instituições públicas têm que ser comunicadas, e o registro é muito importante. Hoje, a Polícia Civil oferece o registro online. A pessoa pode entrar na delegacia eletrônica e registrar esses pequenos delitos da casa dele. Então, a gente pede que isso seja feito, porque isso para a gente vira estatística, números, isso mostra para a gente um mapa de onde o delito está acontecendo, para que a gente possa direcionar o nosso policiamento. A nossa cidade é gigantesca, né? Ainda somos só um batalhão, depois a gente vai conversar sobre isso, né? Mas, por enquanto, em Sorocaba, nós só temos um batalhão de policiamento e esse planejamento é feito em cima da demanda. Correto. Então, eu preciso saber onde as coisas estão acontecendo no município para atuar. Então, a gente sabe que, eventualmente, um pequeno furto, às vezes, o cidadão fica lá muito chateado e é natural. E o cidadão está certo, porque ele não devia ser vítima disso. Mas, se a população olhar por um outro lado, a gente não tem em Sorocaba roubo a banco faz muito tempo. A gente não tem em Sorocaba sequestro faz muito tempo. Então, os grandes delitos violentos que no passado aconteciam, hoje em dia está cada vez mais difícil. Então, a gente tem atuação nessa criminalidade de maior letalidade, a gente está conseguindo um sucesso mais expressivo, vamos colocar dessa forma. Eu creio que ficou muito claro, o senhor é de fácil comunicação, aliás, foi da comunicação da Polícia Militar, ele conhecia ali na comunicação social, isso é a época tenente ainda, né? Iniciando, no início praticamente de carreira, 20 anos atrás, então consegue passar bem, de forma objetiva, que a gente tem um entendimento, justamente para poder fazer esse recorte. Os crimes considerados aqueles robustos, né, roubo, assaltos, houve essa redução, mas talvez a população não sinta isso no dia de imediato, porque ela está vivendo o problema dos furtos, pequenos furtos. É o furto de celular, né? É o furto, o roubo, a ação de criminosos usando motocicletas para furto celular, e outros furtos que acabam criando um transtorno violento para a população, mas que a polícia está com um olhar sobre isso, né? É isso que eu posso entender, coronel? Exatamente. A gente atua de maneira firme e buscando minimizar cada vez mais os crimes mais violentos, né? Então é a questão do roubo, por exemplo. Eu vou dar só um exemplo da estatística de roubo no mês de fevereiro do ano passado. O roubo no fevereiro do ano passado, nós tivemos 101 casos. Esse ano, foram 87. Entendeu? Então, assim, janeiro e fevereiro desse ano estão dando aqui 190 roubos. Ano passado, janeiro e fevereiro, deu 216. Isso então, em Sorocaba nós estamos falando. Em Sorocaba. Então, o roubo é o delito que mais traumatiza o cidadão, né? Você está lá sendo vítima de um infrator, muitas vezes violento, apontando arma, colocando sua vida em risco. É muito traumatizante o roubo. Então, a gente atua pesado para prender esse cidadão do roubo. O que acontece com os pequenos delitos de furto? Nós prendemos também. A Polícia Militar prende e prende muito, né? Assim, para citar um caso, na área centro de Sorocaba, no ano passado, nós tivemos lá um cidadão, um furtador, que ele foi pego 11 vezes até ele ficar preso.
11 vezes. Então, ó, ele praticou um delito ao estabelecimento lá, ou ele foi pego em flagrante, ou tinha imagem, deu para identificar que era ele. 11 vezes ele foi preso, não é que ele furtou 11 vezes. 11 vezes ele foi preso. Só na 11ª é que ele foi ficar preso. Então, uma pergunta... A gente tem uma fragilidade na lei hoje para segurar um pequeno infrator muito grande. E isso, por alguns, é entendido até como um incentivo a esse pequeno delito. Exato. Né? Porque o infrator, ele não sente ali, logo na sua primeira, na segunda infração, uma consequência do seu ato. E isso fomenta que o cidadão continue praticando esse tipo de delito e onerando aí a comunidade de segurança e patrimônio, né? Então, a gente tem que ter essa visão, cobrar os nossos legisladores para a gente ter leis mais firmes, porque hoje a polícia prende. Eu sempre, quando a gente entra nessa pauta, nessa discussão, quantas vezes a gente não pega o furtador andando com o bem, né? Como a gente diz, saindo da casa com o bem, leva para a delegacia, registra-se o fato e ele vai responder em liberdade. Entendo. Eu vou te fazer uma pergunta, não é para polemizar não, mas é sobre o cenário que está aí. Antigamente eu sei que vocês iam sair pela tangente para não criar nenhum tipo de conflito e o objetivo é o mesmo. Mas como chegou na pauta da sociedade, é bom a gente perguntar. O ministro Lewandowski, dias atrás, disse que a polícia prende mal, né? E isso causou um burburinho ali. Só que ao mesmo tempo que a gente percebeu o seguinte, que a própria sociedade reagiu a isso. E disse, não, a polícia está prendendo. O problema que era intocável a sociedade falar, os setores da sociedade comentarem, era que estava tendo um problema junto ao poder judiciário. Mas ouvindo a tua fala agora, você está falando, olha, a legislação, né? Ou seja, vai mostrando em que estágio esse cenário está. Queria que você comentasse um pouco, justamente diante desse cenário que está em pauta, que foi colocado pelo próprio hoje ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que abriu uma discussão que eu creio que é salutar, para a gente poder entender o que está acontecendo e como vocês, que são agentes da autoridade, sentem esse cenário e o que pode ser feito para melhorar. Nós continuamos, né, como Polícia Militar, a gente continua trabalhando em prol do cumprimento da lei, que é a missão da Polícia Militar. Tá? Então, a lei não permite que o cidadão furte. Entretanto, a pena e o processo penal estabelecido para executar, né, tanto a sanção como o processo dessa acusação, ele tem um trâmite no Brasil que ele acaba gerando esses resultados não desejados do indivíduo permanecer mais tempo livre. Então, hoje, o que acontece? A gente teve a instituição da situação da audiência de custódia. A audiência de custódia é um primeiro contato ali do réu com o juiz. E em outros sistemas de outros países, esse é o momento em que o judiciário, pela lei, tomava já um contato com o crime ocorrido e ali, junto ao Ministério Público e polícia, já se fazia o quê? Um pré-julgamento, no sentido de que você assume que você praticou esse delito, porque os casos que vão para audiência de custódia são casos de flagrante. Ou seja, o indivíduo foi pego na prática daquele delito. Em outros países, isso é feito o quê? Já se faz uma pré-audiência. Se o infrator ele assume que realmente ele estava praticando aquele delito, ele foi pego na prática, em flagrante, né, fazendo esse delito, já se oferece ali um acordo, ele assume a culpa do delito, você tem uma economia processual, e ele recebe uma pena reduzida, mas recebe uma pena. No Brasil não funciona dessa forma. No Brasil foi instituído a audiência de custódia, onde a preocupação da audiência de custódia é única e exclusiva
em saber se o indivíduo que foi preso sofreu violência por parte da polícia. Então, se foca na audiência de custódia para saber se foi respeitado os direitos do preso. Que a gente não está aqui dizendo que o direito do preso não tem que ser respeitado. A gente concorda que o direito do preso tem que ser respeitado. Entretanto, a gente já tem a mobilização de todo um aparato público que já podia ali também, além de analisar se houve algum tipo de violência ou se houve um tipo de extrapolação na atividade policial, mas também já entrasse no mérito do crime cometido. Você não ia, assim, você tendo a possibilidade de já fazer um acordo, estabelecer uma pena menor e reduzida ali, exato, você teria ali uma economia processual fenomenal. Mas no Brasil, essa iniciativa parou única e exclusivamente na questão da atividade policial, né? Então, se analisa numa audiência de custódia a atuação do policial, como ocorreu a prisão no ato ali em flagrante. Então, analisa-se única e exclusivamente isso. O que, no nosso ver, né, parece ser um desperdício de energia do judiciário, na verdade, porque fica ali parando o processo e volta depois. E isso, aí, qual é a consequência para a nossa atividade? Independente se houve excesso ou não, normalmente acontece isso, o cidadão alega, às vezes, que ele foi vítima ali de alguma agressão, o juiz expede uma ordem judicial para a gente investigar o caso, a gente investiga, apura, e qualquer excesso que a gente possa ter prova, né, que tem lá exame de corpo de delito, que tem característica, testemunha, o policial é punido. Não tem, quanto a isso, não tem preocupação nenhuma. A polícia busca sempre que o nosso corpo de profissionais seja eficiente e trabalhe dentro da legalidade. Essa é a missão institucional. Esclarecido. Essa realidade fomenta o quê? Essa impressão que fica para a comunidade que a polícia prendeu o indivíduo, pego em flagrante, porque o que vai para a audiência de custódia, volto a dizer, são casos de flagrante. Então, o indivíduo foi pego em flagrante, foi para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz analisa lá se houve ou não excesso por nossa parte, e aí ele fala, como é um crime de pequeno potencial ofensivo, libera ele agora para guardar o julgamento. E aí isso dá uma impressão para o cidadão, que a polícia prende e o judiciário solta. Mas o judiciário está cumprindo a legislação. A gente precisa o quê? Ter uma legislação que deseje, né, cumprir esse processo, esse rito. Então, a gente precisa melhorar essa legislação no sentido de ter uma eficiência maior na audiência de custódia, porque isso ia ser um ganho espetacular, não só para a polícia, como para a sociedade, né? Porque se o indivíduo que está ali praticou um pequeno furto, recebe uma pena ali de dias preso, ele já recebe no ato a consequência do seu ato. Não tem nem dúvida. Eu sei que muitos, né, pensam de forma distinta, diferente e tal, mas é uma possibilidade que a gente tem de agilizar o processo, e a gente sabe que isso ia, de maneira rápida e eficiente, dar um retorno para a sociedade de maior eficiência do judiciário, da polícia, de todo o sistema, e o cidadão, tenho certeza que o cidadão que comete um delito, ele ia realmente ter a oportunidade ali de refletir sobre as consequências do seu ato. Porque, volto a dizer o exemplo que a gente teve aqui na área centro de Sorocaba, o indivíduo que foi preso 11 vezes. Nem todas ele foi pego em flagrante nesse caso. Em vários desses casos, o comerciante tinha lá a imagem do infrator, né, por sistema de vídeo monitoramento, e ele residia na área centro, ali embaixo de uma ponte. Aí a viatura ia lá, pegava ele, a vítima reconhecia, levava para o DP apresentar. Se esse cidadão, na primeira vez, tomasse uma pena de 15 dias, na segunda, reincidiu, toma lá 2 meses, na terceira, 1 ano, o cara, você minimiza o dano. Essa que é a briga. Mas o nosso sistema o nosso aparato legal no Brasil hoje não permite que seja feito dessa forma. Correto. É isso que a gente diz, né? A comunidade precisa mobilizar o nosso legislativo, para que o nosso legislativo
entenda o clamor público por uma sociedade mais segura. Então, hoje, o que aflige a sociedade são os pequenos delitos que, no dia a dia, num primeiro momento, parece que ele não está sendo punido. Na prática, o que acontece, Oliveira? O processo, o infrator passa na audiência de custódia, sai na audiência de custódia, esse processo geralmente corre à revelia, porque ele não desaparece, né? O morador de rua, acha que vai comparecer ao fórum para a audiência. Então, o processo corre à revelia, ele acaba sendo condenado, e hoje a gente está com um índice muito alto de captura de procurado. Hoje, o forte hoje na instituição é o quê? Captura de procurado. Porque a gente já está colhendo o resultado desses anos de audiência de custódia, em que o indivíduo sai, não responde o processo, desaparece, e aí vão saindo as condenações hoje. Então, a gente tem um elevado número de cumprimento de mandado e captura de procurado. Ao passo que hoje tem cidadão que já se emendou, o cara estava trabalhando, buscando lá, e aí eu tenho que cumprir mandado, vou buscar ele na obra lá, onde ele está lá de ajudante de pedreiro trabalhando. É comum isso acontecer hoje. Sim. Pega o cara lá, segunda, terceira vez que ele foi preso, falou, vou largar disso, começou a trabalhar, endireitou, sai o mandado, ó, localiza o cara, ele está trabalhando. E a inteligência artificial vai ajudar muito nisso, né? Em São Paulo a gente já está tendo resultados e Sorocaba está sendo implantado, inclusive, esse sistema que eu quero acreditar que muito vai ajudar, se é que já não está ajudando, né? Vocês já estão fazendo uso desse sistema, coronel? Está em implantação, né? A gente está colaborando aí junto à Prefeitura Municipal, né? O governo do município aqui estabeleceu um convênio junto à Secretaria de Segurança Pública, adquiriu uma ferramenta um software de inteligência. Então, em muito breve, né? Se tudo correr bem, é esse mês ainda que eu acho que a Prefeitura quer lançar aí o sistema. Se não for esse mês, acho que é mês que vem, e aderindo aí ao programa Muralha, né? Não tem nem dúvida. Eletrônica. Dentro do Muralha Eletrônica tem o Smart Sampa, né? Que é o sistema que trabalha lá com imagens de reconhecimento facial e reconhecimento de placa veicular, né? Então o sistema automaticamente, né? E esse que é o ganho, o sistema ele consegue ler a placa, ele consegue identificar a pessoa procurada e ele pode estar nos avisando, ele gera a ocorrência automaticamente, né? Esse que é o ganho dessa ferramenta, porque deixa de ficar na mão de uma pessoa, né? Porque o vídeo monitoramento, quando ele fica na mão de uma pessoa, a pessoa tem aquela limitação, como qualquer ser humano, claro. Ele vai ter que consultar o quê? A memória, né? Buscar informação em algum outro sistema para daí ele estar verificando se aquela placa é mesmo roubo, se aquele indivíduo é o indivíduo que está procurado. Então, o ganho aí dessa ferramenta, que é o carro-chefe, o Smart Sampa, né? O programa reconhece o veículo, a pessoa que é procurada com base no banco de dados que ele tem acesso. Então, vai ser um ganho muito importante para o município. A gente tem certeza que a gente vai poder produzir bastante aí, tanto na captura de procurado, quanto na recuperação de veículos, tanto produto de furto e roubo. Acho que vocês vão ter que comprar um ônibus para ficar fazendo viagem para o presídio para levar, que vai cair muita gente aí, viu? Oliveira. Vocês vão ter que comprar um ônibus, daqui a pouco vão reclamar que o presídio não está comportando mais, superlotação. Coronel, só para a gente caminhando para a linha de encerramento, a população, nós temos aí 7º Batalhão, BAEP, nós temos o grupamento Águia na cidade, o CPI 7, muitas vezes a sociedade, todos voltados para a segurança do cidadão. Mas dentro do contexto do 7º Batalhão, como que a gente pode visualizar as atividades dele no dia a dia na cidade de Sorocaba? O 7º Batalhão é o responsável exclusivo hoje, né, no município, pelo atendimento das emergências 190, né? Então, toda ligação hoje 190 que cai no Copom estão direcionados para as viaturas da
do 7º Batalhão. Com a criação do novo batalhão, a gente vai dividir isso, né? E nós temos a atribuição, a responsabilidade de fazer o policiamento preventivo também. Então, quando a gente fala para a comunidade que é importante ela estar registrando os pequenos delitos, comunicando os órgãos públicos dos fatos que acontecem no dia a dia, a importância é devida principalmente à execução desse planejamento. Nós fazemos um planejamento aí de uma atuação preventiva, que é a viatura passando antes que o delito ocorra, né, para mostrar que a polícia está presente, com base em indicadores criminais. Porque quando um delito acontece em uma localidade, é porque essa localidade trouxe algum favorecimento ao infrator. O infrator, para ele praticar um delito, ele precisa ter a vítima e a oportunidade. E a polícia busca, com o registro das ocorrências, está identificando quais são as oportunidades que o infrator está enxergando para a gente atuar na dificuldade, né, para acabar com essa oportunidade. Então, por isso que é importante o registro das ocorrências, isso fomenta um planejamento mais eficiente. Tendo um planejamento mais eficiente, eu vou ter um resultado melhor na ponta da linha para o cidadão. É que, na verdade, o que acontece é que o resultado positivo, muitas vezes, o cidadão não percebe, né? Então, o cidadão ele consegue identificar com clareza o momento que ele foi vítima de um furto, mas ele não consegue identificar quantas vezes o infrator ele foi desestimulado a praticar um delito em razão de um planejamento policial eficiente. Então, essa é uma dificuldade da gente mostrar, na verdade, a qualidade do nosso serviço. E, voltando na questão do 2º Batalhão, né, a gente brinca que aqui em Sorocaba a qualidade no nosso serviço é tão boa que a gente não dá problema num panorama estadual suficiente para que se crie um 2º Batalhão. Então, a gente pagou durante muito tempo pela eficiência do nosso trabalho. O batalhão aqui trabalha tão bem, a gente consegue um resultado tão expressivo que em outros locais que têm uma criminalidade mais alta acabaram se tornando prioridade no estado e recebendo aí a criação de uma nova unidade, e a gente foi ficando para trás. É por isso que foi tão importante para a gente a presença do secretário Derrite na frente da pasta da segurança, que conhece essa realidade aqui de forma bem profunda, né? Sendo não só morador do município, como policial militar também, né? Ele teve a sua história na polícia e pode analisar de forma tranquila isso e entender a demanda e a necessidade que a gente tem aqui no município. Então, para finalizar, é isso que a gente gostaria de deixar aqui, o nosso agradecimento à população, que é uma parceira. A gente hoje tem, não foi pauta aqui da nossa conversa, mas os PVS, os Programas de Vizinhança Solidária, são hoje parceiros da nossa instituição. A gente trabalha hoje preventivamente com várias localidades no município, estimulando aí o desestímulo de oportunidades aos infratores aí, e isso vem reduzindo a criminalidade. A comunidade também nos oferece informações de qualidade, de forma a gente estar prendendo infratores, localizando aí autores de crime, e isso diminui a realidade criminal no município, né? A gente vive um momento aí que a gente tem uma população crescente, né? E isso é favorável aí, né, à ocorrência de delitos. Então, são realidades que a gente tem que dia a dia ir se adequando. Por isso que é tão importante a informação da comunidade, que é o primeiro interessado na questão de segurança, né? Então, nosso agradecimento à comunidade em Sorocaba. Nós temos muitos voluntários, líderes de CONSEG, PVS, muita gente hoje em parceria com as polícias. Então, isso favorece um ambiente melhor na segurança no município de Sorocaba. Então, agradecer isso e também agradecer o apoio do nosso governo público municipal aqui, que com todas as secretarias, né, não só a pasta da segurança, mas em todas as demais secretarias, nos aspectos que se envolvem na segurança, são sempre nossos parceiros aqui. Coronel Fábio Aro, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar. Foi um prazer tê-lo com a gente aqui. Obrigado por abrir a sua agenda preciosa, um espaço para conversar com o portal RMS News. Até a próxima, Coronel.
Igualmente, Oliveira. Sucesso e parabéns no comando do 7º Batalhão da Polícia Militar. A íntegra desta entrevista você vai encontrar no portal RMS News. É só terminar o Hora da Verdade aqui e você acessar, que você vai ouvir outras perguntas que não foram publicadas aqui, mas que estão com exclusividades dentro do portal RMS News na Hora da Verdade. Jornalismo para você conectado na internet. Conversamos com o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Fábio Aro, falando sobre as ações e iniciativas da Polícia Militar na cidade de Sorocaba, região, e analisando este cenário em que o governo de São Paulo divulgou que o estado registrou neste início de ano queda de roubos, principalmente os relacionados a roubos de veículos de uma maneira geral. Foi o menor número para o mês de fevereiro desde 2001, início da divulgação de estatística. Portal RMS News, podcast Hora da Verdade, todas as quintas-feiras, 21 horas, transmitido na TV streaming do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. Termina aqui Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV stream do portal, no YouTube, Facebook e Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Para você ver e rever esta edição e outras publicações, continue navegando no portal rmsnews.com.br. Curta e compartilhe nossos conteúdos. Abraço, até a próxima edição. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News, portal e rádio web e Rádio Senado, conectadas com você.